Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Djalma e a gente está gravando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Deixa seu like aí, compartilhe o vídeo, convida as pessoas para participar com a gente aí, tá ok? Bom, meus queridos, hoje eu quero fazer aqui algum comentário bem superficial sobre a polêmica que tem gerado aí, né? Porque o Silas Malafaia, ele lançou aí uma pregação dele falando sobre a graça, sobre a responsabilidade humana e sobre a questão do livre-arbítrio, né? E naturalmente Paulo Júnior e os demais começaram a se levantar e atacar o Silas nesse sentido aí. O que acontece, meus amados irmãos? Nós vivemos um tempo de muita polarização, né? Então a coisa fica um pouco complicada nesse sentido aí. Eu admiro muito vários pregadores calvinistas, ouço pregações deles, como o Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, que para mim é o melhor deles no sistema do Brasil, né? O próprio Paulo Júnior, eu admiro muito a ênfase e a ousadia que ele prega a verdade, né? Dentre esses aí tem também que eu acompanho o Paul Washer, gosto das pregações deles, das frases, das suas citações, né? E aí tem outros entre esses aí. Mas o que acontece, meus queridos irmãos? Eu gosto das mensagens deles e vou bem enquanto eles pregam o Evangelho. E eles pregam muito bem o Evangelho, explicam muito bem, são homens preparados nesse sentido aí. Mas, sobre a questão, quando eles começam a entrar sobre a impossibilidade da perda de salvação, sobre que Jesus não morreu por todos, e sobre a ênfase que eles dão muitas vezes, a maioria deles, né? Tem uns que não são sensacionistas, mas a maioria deles, que os dons cessaram, que o batismo com o Espírito Santo não é essa coisa que os pentecostais dizem, pá. Quando a gente entra nessa questão, aí o descrédito é total. Eu admiro o trabalho deles, creio que são crentes em Cristo Jesus, mas creio que os calvinistas, cessacionistas, que é a sua grande maioria, eles são equivocados na sua maneira de pensar sobre salvação, ok? Essa questão de graça irresistível, né? É uma coisa estranha essa questão da graça irresistível, porque a Bíblia vai dizer em muitos pontos sobre a responsabilidade humana. Várias vezes Deus vai questionar o pessoal. Certa vez Jesus chega para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados até vós. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. O que é isso aí? Jesus oferecendo a sua graça misericordiosa e a nação rejeitando. É possível rejeitar, né? Nós vamos encontrar vários textos, e no próprio livro de Hebreus vai dizer: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. E aí tem um texto que compara o endurecimento do coração com o que o povo fez lá atrás. Então, é possível, sim, o ser humano se opor à vontade de Deus, porque Deus, ele é soberano, ele governa e domina sobre tudo, mas ele criou seres morais livres. O ser humano tem escolha, o ser humano não é um robô. Ele tem sentimento, desejo, vontade. E isso não é totalmente controlado por Deus nesse sentido. Deus é rei, é governador, é soberano, mas também Deus, na sua santa palavra, ele nos mostra a lei da semeadura. Em Gálatas 6 ele vai dizer: aquele que semeia na carne vai colher corrupção, e o que semeia no espírito colhe a vida eterna. Ele mostra claramente a questão da semeadura, da liberdade que o homem tem de semear e de plantar, mas também tem que suportar a sua colheita. Ok, meus irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado com a doutrina calvinista, porque quando você começa a apertar muito o calvinista, ele vai acabar dizendo que Deus quis que Adão e Eva pecassem. E se Deus quis que Adão e Eva pecassem, quer dizer então que Adão e Eva não têm culpa de nada. Como é que Deus vai cobrar deles uma coisa que eles eram obrigados a fazer? Então, alguns pontos dessa doutrina calvinista não encaixam com a Bíblia Sagrada. Não encaixam com a mensagem geral da Escritura, que é Deus convidando o povo ao arrependimento, que é Deus enviando o seu Filho para morrer por todos. Tito 2,11 vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora, ou trazendo salvação a todos os homens. Ok? Então, a salvação é para todos. Tá? Paulo falando a Timóteo, no capítulo 2 da primeira carta, né, que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E assim nós temos vários textos mostrando sobre essa questão. Então, essa fé de que alguns já nasceram para ir para a condenação e que outros já nasceram para ser salvos e que independente de qualquer coisa não há como mudar isso aí, isso é um equívoco, como se Deus tivesse determinado isso, como se Deus tivesse prazer
com que as pessoas fossem condenadas e escravas do pecado. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai chegar no extremo de acreditar que até quando alguém peca, foi Deus que determinou que ele pecasse. Isso é um absurdo, gente. Essa parte da doutrina é um absurdo. E não tem como. Eu admiro muitos pregadores calvinistas, mas jamais seria calvinista, nesse sentido. Até porque muitos deles chegam ao ponto de ter um ar de superioridade, entendeu? Um ar de superioridade que, na verdade, não é propício deles, isso aí. Tá? Porque a doutrina arminiana tem grandes teólogos arminianos e é uma doutrina que, no meu ponto de vista, você, claro, nosso querido acompanhante aí, dos nossos vídeos aí, você pode discordar, mas ela é muito mais bíblica. Tem suas dificuldades? Sim, porque tanto o calvinismo como o arminianismo são doutrinas formuladas a partir da perspectiva humana, de João Calvino e seus seguidores, de Jacó Arminius e seus seguidores. Tá? E tudo que é feito no sistema de uma perspectiva humana tem falha. A doutrina arminiana não é perfeita, mas a calvinista é muito menos perfeita ainda nesse sentido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão aí. Tem dado muita polêmica. Sobre o Silas Malafaia, por exemplo, ele não é um ícone arminiano. Ele cometeu várias falhas, comete muito excesso às vezes, e acredito que teve um momento da vida que ele teve uma inclinação à teologia da prosperidade, ainda que ele não declare isso totalmente, tá? Mas o que acontece? Ele, como alguém que tem uma veia pentecostal, porque querendo ou não, ele, apesar de viver como neopentecostal, ele tem uma veia do pentecostalismo clássico. Ele aprendeu o arminianismo clássico. Então ele grava o vídeo defendendo, mostrando o seu público e prevenindo eles. Assim como um calvinista, lá na sua igreja, muitas vezes ele vai, de alguma forma, tentar, entre aspas, prevenir o seu público, tá, das doutrinas arminianas. Então o Silas fez para o público dele, ok? Então essa polarização então, é um pouco estranha, entendeu? O que nós temos que compreender é que Jesus está voltando e nós temos que estar preparados para isso aí. Seja você calvinista, seja você arminiano, nós temos que estar preparados para subir, porque a trombeta vai soar a qualquer momento. E aquele que não estiver preparado, ele vai ficar. Calvinismo não vai salvar ninguém e arminianismo não vai salvar ninguém. A salvação está em Cristo, naquilo que ele fez na cruz. E é nisso que nós temos que focar, nos entregar e nos prostrar, né? Então deixa aqui esse vídeo trazendo esse comentário bem superficial sobre essa questão. Admiro pregadores calvinistas, ouço eles, acho maravilhoso. Pregações do Paulo Júnior, Renato Vardes também, às vezes acompanho algumas pregações, algumas citações deles. Tenho ele no meu Facebook, acho muito bacana, muito inteligente, né? A maneira com que eles se comportam, são muito estudados, tal. É muito bom você ver pessoas assim. Porém, eu acredito que em certos pontos eles estão cegos pela ideologia que seguem. É a ideologia calvinista, por exemplo. Eu acho que tem pontos ali que os cegam de tal maneira que eles não conseguem enxergar outra coisa a não ser aquilo ali, mesmo sendo tão inteligentes. Então a gente vê nisso tudo aí a falha humana. Assim como tem arminianos que não admitem algum tipo de ponto falho na doutrina arminiana. Tá? Eu, particularmente, sou apaixonado pela doutrina arminiana, tá? E aconselho até para o pessoal aí que quer aprender um pouco mais sobre a doutrina arminiana, para estudar e dar uma lida no livro A Mecânica da Salvação. Deixa eu ver se ele está atrás aqui. Deixa eu ver. Não tenho certeza se eu trouxe eles para cá, tá? Eu acredito que deve estar... Ah, tá aqui, ó. Meus queridos, tá aqui, ó. Arminianismo, Mecânica da Salvação, tá? Sempre fui um amante da doutrina arminiana e esse livro me ajudou muito. Ele é muito esclarecedor, traz dados históricos da igreja primitiva, dos pais da igreja, a visão que eles tinham, tá? A Mecânica da Salvação é muito interessante, viu? É um livro bacana que eu aconselho a todos que puderem adquirir esse livro. O nosso amado Silas Daniel é o autor aí desse livro aí, e é uma coisa muito bacana para quem quer aprender um pouco mais. Amados, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. E assim, eu queria só terminar aqui com uma questão seguinte. Se o calvinismo é tão perfeito assim, por que nem todos os calvinistas estão na mesma denominação? Se eles dizem, né, que o calvinismo é o evangelho, como alguns têm falado aí, tem alguns que estão falando isso aí, que o calvinismo é o evangelho, ou seja, os demais não tem nada a ver com o evangelho. Por que um está lá na cristã não sei o quê, o outro está lá na batista não sei o quê, o outro está na presbiteriana? Se isso é tão perfeito, por que vocês não estão todos juntos então? Não é uma coisa estranha? Então não há perfeição nesse sentido também. É estranho o Paulo Júnior não fazer parte da presbiteriana, o Graconato não fazer parte da presbiteriana ou da do Paulo Júnior. Entendeu? O Vargens, consequentemente, não faz parte de uma dessas também. Né? Então, assim, a gente fica observando, não sei,
se um pouco de jogo de ego nessa questão também não tenha, não é verdade? Esse vídeo aqui mesmo é mais uma crítica a essa questão aí, e que Deus abençoe a todos aí, fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo.